Reflexão, a Bíblia Nossa de cada dia. Eu sou o pastor Raifran Batista e vou ministrar a você a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos de 1 a 3. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. O capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos é um grande relato. Na verdade, é uma síntese do grande sermão pregado por Estevão diante do sinédrio, diante dos seus acusadores. Quando Estevão começa a ministrar e pregar o último sermão da sua vida, ele não responde diretamente às acusações que lhe haviam feito, conforme o capítulo 6, versículos de 1 a 14. Mas em sua defesa, o diácono e evangelista Estevão, homem cheio do Espírito Santo, apresenta o alcance universal do Evangelho, que na visão dele começa bem antes da manifestação de Deus no Sinai, começa bem antes da pregação de João Batista e do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele declara que Deus não limita os seus encontros com os homens, por exemplo, Abraão, José e Moisés. Mas Deus já se revelara bem antes e fizera grandes revelações em terras estrangeiras, por exemplo, em Ur dos Caldeus, em Harã, lá no Egito, e posteriormente se revela no Sinai. Estevão queria dizer que a revelação de Deus não estava circunscrita, reduzida ao templo em Jerusalém. Mas ele faz uma narração da história de Israel, de Abraão até Salomão, que havia construído o grande templo. Mas faz questão de lembrar aos seus ouvintes que Israel, como nação, sempre havia sido rebelde, de dura cerviz, e havia rejeitado a mensagem pregada pelos profetas. E por último, ainda com o coração endurecido, Israel havia entregue o próprio Senhor Jesus, chamado aqui no texto do versículo 52 de o justo, entregando o próprio Messias, o justo, para ser crucificado. Assim, Estevão discorre desde o patriarca Abraão. Conforme o texto que lemos, ele identifica o Deus de Israel como o Deus da glória, que apareceu a Abraão quando este estava ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E a palavra de Deus a Abraão foi essa: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. É com esse argumento que Estevão começa a sua pregação, começa a sua defesa, até chegar no ministério glorioso de Jesus Cristo, o Senhor,
e provar para todos os membros do Sinédrio e todos que o ouviam que, de fato, o tabernáculo do testemunho que estivera entre os seus pais no deserto, como havia sido determinado por Moisés ou por Deus para Moisés, que deveria fazê-lo de acordo com o modelo que tinha visto, assim, passando por descrições de outros personagens bíblicos, Estevão encerra o seu sermão com a seguinte pergunta: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Com esta palavra, enfureceu-se a multidão e logo depois Estevão foi apedrejado. Mas a Bíblia está nos ensinando que a Trindade divina sustenta o crente fiel, porque o Espírito Santo encheu com paz e amor o coração de Estevão, de tal modo que ele perdoou aqueles que o apedrejaram. A glória de Deus se manifestou durante a sua pregação, trazendo firmeza e esperança. E por último, o próprio Senhor Jesus Cristo, glorificado e exaltado à direita do Pai, de pé, abre os céus para receber o seu discípulo fiel, a sua testemunha fiel. Deus trata o crente dessa forma. Se o crente for fiel até o fim, como foi Estevão, tornando-se o primeiro mártir da igreja cristã, serve para todos nós como um exemplo firme, seguro, de alguém que testemunha do Senhor até o último momento da sua vida. Os dias que passamos não são tão diferentes dos dias do diácono Estevão, mas Jesus Cristo é o mesmo, a sua palavra é a mesma, e o Espírito Santo que fortaleceu Estevão é o mesmo Espírito que está com a igreja, guiando a igreja até o dia de Cristo Jesus. Façamos como Estevão, testemunhemos de Cristo até o último dia que Deus nos permitir viver na terra e sejamos fiéis a Ele até o fim. E assim, teremos a certeza de que seremos recebidos por Cristo Jesus em glória e para a glória de Deus. Amém.